Estamos fazendo uma revisão de eletrostática, o estudo das partículas carregadas fixas em repouso. Portanto, a força resultante é nula. Vamos falar de lei de Coulomb e lei de Gauss, passando pela definição de campo elétrico. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2000. Bloco em Ciências e Educação, editado pelo professor Rafael. Tá aí. É a disciplina de Prática de Ensino em Ciência da Natureza 2. Na eletrostática, as partículas estão em repouso, partículas carregadas fixas, portanto a força resultante é zero, pela segunda lei de Newton, força com a massa vezes a aceleração. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. E a lei de Coulomb é válida somente para partículas com cargas elétricas, não vale para uma superfície carregada, um volume carregado. Considere uma distribuição de duas partículas com carga Q1 e Q2, uma distância R, tá? Aqui a distância R entre elas. A força na partícula 1 dividida a partícula 2 é F12. A força na partícula 2 dividida a partícula 1 é F21. Essa força em módulo são iguais. Verifica-se que é proporcional ao produto das cargas dividido pela distância ao quadrado, ou seja, inversamente ao quadrado da distância. Isso é a lei de Coulomb, onde o K é a constante eletrostática, no vácuo e no SI, a constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a 9 Newton por Coulomb ao quadrado vezes metro ao quadrado. De onde é que vem essas unidades? Daqui, da definição da lei de Coulomb. Então o K tem Newton, metro ao quadrado passa multiplicando, e C vezes C é a unidade de carga elétrica, é o C maiúsculo. Ok. E o R é o módulo vetor posição, a distância no espaço, seja x ao quadrado, y ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. No plano, z igual a zero, basta x e y. São as coordenadas cartesianas. Se você tiver essa situação na vertical, uma partícula com carga Q1 positiva e a partícula com carga Q2 positiva, a força agora é de repulsão. A força em cada partícula com carga é de repulsão. Nesse caso aqui, as cargas sinais contrários, a força é de atração. Nota o seguinte, que a distância é R e a força é a força que atua nas partículas. É diferente de dizer cargas de sinais contrários se atraem. Não, a partícula, se você pega o canudo de refrigerante atrita e aproxima ele do quadro, ele atritado com papel higiênico vai ficar carregado negativamente. Ao aproximar, ele vai separar as partículas com carga positiva e atrai o quadro, ou seja, o quadro fica positivo, as negativas se afastaram, fica a região agora positiva e o canudo negativo é colado. Ou seja, a força elétrica é maior do que a força peso. Ao descarregar, ele cai. Isso ocorre com o eletroscópio duas folhas, fácil de construir. Compre o Nescafé, jogue fora que não presta, faz mal à saúde. Compre o cigarro, jogue fora que não presta. Pega só o maço, pendura lá na pontinha do fio de cobre. Essa parte é a cúpula do eletroscópio, aqui as duas lâminas. Eletroscópio de duas folhas. Ao aproximar o pente atritado, carregado negativamente, ele vai repelir os elétrons, vão descer e a cúpula se abre devido à força de repulsão. A cúpula não, a cúpula ficou carregada positivamente e as lâminas se abriram. As lâminas se abriram. Você ao tocar vai descarregar. O que acontece? Não tem mais força elétrica, resta somente a força peso e puxa pela força da gravidade para a posição original. Está aí. O eletroscópio serve para verificar se um corpo está carregado. E é uma demonstração de que a força elétrica
tem intensidade maior do que a força peso, a força gravitacional. E o campo elétrico, o campo eletrostático, no ponto P, devido a uma partícula, uma fonte carregada com carga Q1 positiva, eu quero saber no ponto P, coloco a carga teste positiva e vou medir agora a força elétrica entre Q1 e Q0. Divido por Q0, a carga teste. Esse Q0 sendo muito pequeno para não alterar a distribuição do campo gerado pela fonte. O que acontece? A força elétrica é o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Como tem um Q0 aqui, vai cancelar com o Q0 de cima e o campo vai depender simplesmente da fonte. Não depende da carga teste. Tá aí, o módulo do campo elétrico é KQ1 dividido por R ao quadrado. O gráfico é esse. Ao se afastar, o campo tende para zero. Ao se aproximar, ele tende para o infinito. É o gráfico do módulo do campo elétrico de uma partícula com carga Q1 no ponto P. E o vetor campo elétrico vai ter aqui do lado direito o vetor unitário R10. O que é o vetor unitário? É o vetor dividido pelo seu módulo. Isso é o vetor unitário. O vetor unitário no eixo X é o I. O vetor unitário no eixo Y é o J. O vetor unitário no eixo K é o Z. Avançando agora, a revisão aqui da aula de ontem, fluxo elétrico. É a definição do campo vezes a área. De um modo geral, uma superfície fechada, chamada superfície gaussiana S, o fluxo elétrico é o campo escala N dA. Essa é a definição do fluxo elétrico. Esse ponto significa o produto escalar. É o módulo de E, módulo de N, vezes o cosseno do ângulo entre N e E. N é sempre perpendicular à superfície, apontando para fora, e tem módulo igual a 1. Por isso, é vetor unitário. Está sempre apontando para fora da superfície. E o dA é o elemento do infinitesimal de área, que é o produto dx dy, dx dz, dy dz. Vamos considerar, então, a lei de Gauss. Como é que fica a lei de Gauss? O fluxo elétrico é a carga no interior dividido por ε0. Isso é a lei de Gauss. É a primeira equação do eletromagnetismo. Esse QI tem a carga líquida no interior da superfície gaussiana. O ε0 é a constante de permissividade elétrica no vácuo, está relacionado com a constante eletrostática dessa maneira. K0, constante eletrostática, é igual a 1 sobre 4πε0. Vamos aplicar para uma partícula com carga Q distante R. Escolhendo a superfície gaussiana esférica, como a distância é a mesma e a carga é a mesma, o campo na superfície é constante e aponta para fora porque a carga é positiva. O vetor unitário N está apontando para fora sempre. Nesse caso está paralelo, o cosseno do zero, o ângulo vai ser zero, dois vetores paralelos, o cosseno do zero é 1 e vai sobrar simplesmente o campo vezes a área. O fluxo elétrico é o campo vezes a área. E a área da esfera é 4πε0. Portanto, colocando aqui no lugar de Q dividido por ε0, fica assim, Q dividido por ε0 dividido pela área, mas a área é 4π R ao quadrado. E 1 sobre 4πε0 é o K0. Portanto, o campo elétrico é a constante eletrostática, a carga dividido pela distância ao quadrado. É a lei de Coulomb. Está aí. Segurar para encerrar. Vamos encerrar aqui, certo? Dizendo que a lei de Gauss é mais geral do que a lei de Coulomb, certo? Mas só é útil quando eu conheço a superfície. Por exemplo, a superfície esférica, a superfície cilíndrica. Isso é a pergunta: como introduzir a lei de Gauss no ensino médio? Está aí a proposta para os estudantes de prática de ensino pensar para a próxima aula.
Blog Ciências da Educação, editado pelo professor Rafael. Valeu! Estamos aqui. Valeu!